Ei, tudo bem? Que bom ter você aqui mais um Chá com Jesus. Meu nome é Betina e nós estamos aqui hoje para compartilhar a palavra do Senhor, a palavra que cura, a palavra que restaura, que renova. Em nome de Jesus, que nesse dia essa palavra ela possa encher o seu coração, possa mesmo te trazer o renovo, cumprir o propósito que Deus tem para você nesse dia, amém? Vamos então ler a palavra que está lá no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Aleluia, glória a Deus. Palavra tremenda, né? Jesus pediu que os discípulos entrassem no barco e fossem até o outro lado. Eles haviam acabado de ter um momento maravilhoso com o Senhor, onde havia tido a multiplicação de pães e peixes. E ali Jesus disse: "Vão vocês na frente que eu vou aqui despedir a multidão." E Jesus estava ali e não foi prontamente aos discípulos. A Bíblia diz que ele estava ali e foi orar sozinho. E a palavra diz que os discípulos estavam ali naquele barco, já distantes, e que o vento era contrário. Se levantou uma grande adversidade ali. Eles estavam ali debaixo da ordem do Senhor Jesus, eles estavam ali em obediência, mas levantou um vento, levantou adversidade. Os discípulos eles estavam debaixo de obediência e uma tempestade se levantou. Muitas vezes achamos que quando estamos no caminho de Deus não vai acontecer circunstâncias difíceis, mas elas acontecem e Deus está no controle delas. A Bíblia diz que Jesus estava ali e que ele tinha ciência daquela situação, daquilo que estava acontecendo com os discípulos, mas ele não foi logo ali. Inicialmente a ordem de Jesus: peguem o barco e vão para o outro lado. Jesus não disse: pega o barco e enfrenta a tempestade, mas Deus deu uma direção a eles. E eles foram porque eles sabiam exatamente aquilo ali que eles estavam fazendo. Para eles era corriqueiro, existia ali entre eles pescadores, era algo que estava ao alcance deles. Mas aconteceu uma situação que fugiu ao alcance deles. E eles se desesperaram. A Bíblia diz que eles estavam ali aterrados com medo. E Jesus então se manifesta àqueles discípulos de uma forma sobrenatural. Jesus chega até eles andando sobre as águas. E eles já estavam ali naquela situação de medo, de terror, de angústia. E a Bíblia diz que eles gritaram: "É um fantasma!" Imagina, eu fico imaginando a cena, aquele monte de homem barbado ali gritando: "É um fantasma!" O medo nos toma de assalto. O medo, muitas vezes, ele nos tira da racionalidade. Ele faz com que nós fiquemos cegos. Eu me lembro de uma situação em que minha mãe, ela tinha um pavor muito grande de aranha. Eu lembro eu criança, quando nós estávamos na nossa casa e uma aranha subiu pela parede assim, e mamãe
se desesperou de uma tal forma, ela gritava, ela só voltava a subir pelas paredes também, numa atitude de desespero, porque ela tinha medo daquilo. O medo, ele faz isso conosco. Ele nos tira da racionalidade, da razão. Os discípulos conheciam o Senhor, mas ali naquele momento, a Bíblia diz que todos exclamaram: é um fantasma. Só que teve um que se levantou, teve um que enfrentou esse medo. Porque nós não estamos livres dessas circunstâncias, nós não estamos livres de passarmos por situações de medo, mas nós não podemos paralisar diante dele. Pedro, ele exclamou, Pedro foi o único dentre aqueles 12 discípulos que se voltou para Jesus e o desafiou. Pedro disse assim, lá no versículo 28, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Imagina que ousadia de Pedro, porque Pedro ele não ficou ali prostrado diante daquela circunstância, acuado. Ele não somente desafiou o Senhor, mas ele próprio se desafiou. Porque Pedro podia muito bem assim, se és tu, Senhor, acalma essa tempestade. Se és tu, Senhor, faz com que essas ondas parem. Porque Deus tem autoridade para isso. Eles conheciam o Senhor. Mas ali Pedro estava se revestindo da autoridade que o próprio Jesus já havia dado a eles de fazer aquilo que Jesus fazia. E assim o Senhor disse para mim e para você que obras maiores do que as que Ele fez nós faríamos. E Pedro ali vendo Jesus andando sobre as águas, eu quero ir também. Se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo, porque Pedro reconhecia que debaixo da palavra de Jesus, ele poderia todas as coisas. Jesus, ele se agrada da nossa fé. E assim, Jesus disse para Pedro, vem. Jesus, ele deu um comando para Pedro. E eu imagino os discípulos naquela hora, você tá doido? Você vai lá, você vai afundar. Mas Pedro, ele não ouviu as vozes contrárias. Lá no versículo 29, quando Jesus diz, vem, Pedro desceu do barco. Que situação da sua vida que você precisa sair do barco? Porque imagina que loucura, Pedro ele colocou o pé para fora do barco. Ele estava ali numa situação cômoda, mas numa situação em que ele não podia ficar, onde ele não deixou se paralisar. Que situação da sua vida tem te paralisado? Tem te feito acomodar muitas vezes no barco, na certa segurança. Deus quer nos fazer andar sobre as tempestades, sobre as circunstâncias. Pedro começou a andar sobre as águas, mas num certo momento, diz que ele começou a olhar para o vento, ele começou a olhar na força do vento lá no versículo 30, e a Bíblia diz que ele teve medo. E quando ele veio esse medo, ele começou a submergir, ele começou a afundar. Mas Pedro, ele sabia quem recorrer. E Pedro clamou ao Senhor, Senhor, salva-me. E a palavra diz que prontamente Jesus estendeu as mãos. Assim o Senhor é comigo e com você. Muitas vezes nós não saímos do barco por medo, muitas vezes nós não saímos do barco por comodismo, muitas vezes nós não saímos do barco com medo do que os outros vão dizer, porque eu tenho certeza que essa passagem muitas vezes passou por você e a gente olha simplesmente ali aquela situação em que Pedro teve medo e afundou e não olhamos para a ousadia de Pedro em sair do barco. Pedro ele não teve medo do que poderiam falar dele, do que poderiam criticar, tá vendo? Você afundou. Mas não há ninguém na Bíblia que andou sobre as águas, a não ser Jesus e Pedro. Porque muito mais do que errar, Deus ele não está preocupado se nós vamos errar. Deus não quer que nós paralisemos. Nós não temos que ligar para as vozes contrárias, para as vozes que vão achar em nós defeitos. Para as vozes que vão dizer, não faz isso, não mexe, para quê? Não, o Senhor quer nos levar a um outro lugar de fé. O Senhor quer nos levar a um lugar onde nós vamos ter experiências com Ele no meio das tempestades. Pedro, ele foi socorrido pelo Senhor. Nós vivemos numa sociedade que muitas vezes o erro é que é visto.
Quantas vezes, até na escola mesmo, isso tá errado, isso tá errado. Eu sou professora e tem alunos que são maravilhosos, mas que por conta de uma coisa ou outra não tira nota máxima. E ele pega aquela prova e fala, meu Deus, olha isso, que bobeira que eu dei. Errei 25 décimos, errei meio ponto. E não valoriza todo o acerto que teve. Assim é o Senhor na nossa vida, Ele valoriza cada passo que a gente dá, mesmo que se a gente venha afundar, o Senhor é aquele que nos levanta, porque o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Mais importante do que errar é fazer. Não deixe de fazer pelo medo dos outros. Não importa se você errar. Deus, Ele está ali para te consertar. Deus está ali para te auxiliar. Nós temos que aprender com os erros. Os erros nos fazem amadurecer. Os erros nos fazem ter experiências com o Senhor. Glória a Deus por isso. Mas não são eles que consolidam a nossa fé. No erro nós vemos que nós somos fracos, que nós somos limitados, mas o Senhor, Ele é suficiente nas nossas vidas. O Senhor, Ele não nos aponta as fraquezas, o Senhor nos leva à frente. Logo em seguida, depois que Jesus o tomou, Jesus falou, homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque quando vem a dúvida, vem o medo, vem a incredulidade. Ali Pedro tinha fé, mas Deus estava ali aumentando a fé de Pedro através daquela circunstância. E em seguida diz que subindo ambos ao barco, cessou a tempestade. Olha que tremendo, Pedro saiu sozinho daquele barco, mas Pedro voltou com Jesus naquele barco. E assim que ele pisou naquele barco, a Bíblia diz que o vento cessou. Muitas vezes ventos não cessam na nossa vida porque nós não estamos ao lado do Senhor, nós não seguramos na mão dele para passar diante das circunstâncias, diante das tempestades. E ali a Bíblia diz que todos que estavam no barco reconheceram que Jesus era Filho de Deus. Porque o que Deus faz na sua vida é para glorificar o nome dele. Pedro ali não se importou de se expor. Assim nós não devemos nos importar muitas vezes de sermos criticados, de sermos vistos por homens, porque importa é o que o Senhor seja glorificado, importa é aquilo que o Senhor vai fazer através de você e em você. O grande milagre que Deus tem para fazer é em você, é na sua vida, é no seu coração. Deus quer tirar o seu medo, Deus quer tirar todo o comodismo, todo o medo de homens. Amém? Então eu queria que hoje você fosse ao Senhor e colocasse circunstâncias da sua vida que muitas vezes tem te paralisado. Às vezes você pode estar em obediência, fazendo aquilo que Deus mandou fazer, e uma grande tempestade aconteceu na sua vida. E você muitas vezes não vê o Senhor nessa tempestade, mas Ele está ali com você. Ele quer te tomar pela mão, Ele quer te fazer andar sobre as águas. Amém? Vamos orar. Deus querido, colocamos diante de Ti, Pai, a vida da minha irmã, Senhor. Colocamos diante de Ti, Pai, essas circunstâncias, Pai, essas tempestades, esses ventos, Pai, que têm se levantado. Ó Deus, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, perdão pelas vezes, Pai, que nos acomodamos no barco. Senhor, pelas vezes, Pai, que paralisamos, Senhor, que nos conformamos, Pai, e não seguimos adiante contigo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti nessa hora, Senhor, toma a mão da minha irmã, Pai, e faz ela mesma, Pai, andar sobre as águas. Meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, traz ousadia, traz intrepidez, Senhor, sobre a vida dela. Meu Deus, que ela possa ter os olhos da fé, Senhor, que ela possa se ver, Pai, andando contigo, Pai, diante de qualquer circunstância, porque o Senhor é aquele que toma a nossa mão, o Senhor é aquele que nos conduz por caminhos retos, por caminhos perfeitos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu também gostaria de fazer uma oração com você que ainda não tem uma aliança com o Senhor. Deus, Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. E é algo que Ele não faz
permissão, sem a nossa concessão. Até aqui, Pedro, ele reconheceu isso. Deus, ele quer fazer algo conosco, comigo e com você, mas é algo que você precisa permitir. E a Bíblia diz que nós precisamos fazer isso com a nossa boca, nós precisamos fazer uma oração com fé, entregando verdadeiramente as nossas vidas a Ele. Então, se você ainda não fez essa aliança com o Senhor, eu convido você a fazer essa oração comigo, amém? Senhor Jesus, eu confesso, Senhor, que sou pecadora e que preciso das Tuas misericórdias. Eu confesso com a minha boca e com o meu coração, eu creio, Senhor, para a vida eterna. Lava os meus pecados, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra diz que quando nós fazemos essa oração com fé, nós somos salvos. Creia que hoje é a tua salvação na sua vida, não somente na sua vida, mas é a promessa do Senhor também para a sua casa. Amém? Uma vida plena, não só uma vida eterna lá no céu, mas uma vida plena com o Senhor fazendo morada em você. Amém? Glória a Deus. Obrigada a você que esteve até aqui comigo e mais um Chá com Jesus. Não se esquece de curtir a mensagem. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Isso ajuda também na divulgação, amém? Compartilha essa mensagem com outras pessoas que também precisam ouvi-la. Hoje o meu chazinho é um chá de eucalipto. Faz muito bem para a saúde. Beijo grande no seu coração, Deus te abençoe.